Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Carlos Alexandre e esse é a nossa jornada de 30 dias. Deus vai falar fortemente ao seu coração, vai te ensinar, vai te amadurecer e vai fazer você crescer na fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Por quê? Porque se você creu no Senhor Jesus, se você recebeu, se você decidiu seguir a Cristo, essa caminhada é para você. O Espírito de Deus nos convence, né, do pecado, da justiça e do juízo, mas agora a gente, na nossa dedicação, vamos buscando esse alimento. Amém ou não? E o ensino de hoje, eu quero iniciar com João, capítulo 3, que vai falar sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. João, capítulo 3, ele, na verdade, é uma das passagens mais ricas e fundamentais de todo o Evangelho. Você sabia disso? Não. Por quê? Porque ele vai registrar também aquele famoso versículo, né, de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Não que Deus está de acordo com o pecado do mundo, não. Mas Deus olhou para o mundo e amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quer dizer, Jesus é dado ao mundo para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha comigo que coisa preciosa, o versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Olha que coisa preciosa, né? Nicodemos, quem era esse homem, né? O texto já começa a mostrar para nós quem era Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, um homem religioso, né? Era um homem estudioso da lei e muito respeitado aí entre os judeus. Mas mesmo assim, por tudo isso que ele era, ele sentia a falta de algo. Por isso ele foi procurar Jesus aí, né? De noite, talvez esteja com medo, ou o que os outros pensariam, né? Poxa, eu vou lá procurar Jesus. Então, ele reconhecia que Jesus vinha aí de Deus, mas ele não compreendia quem Jesus realmente era. Então, assim, uma coisa é ele saber que Jesus era de Deus, outra coisa é ele não saber quem de fato, né, Jesus era. Então, ser religioso não é o mesmo que ter um relacionamento com Deus. Podemos saber muito sobre Deus e ainda não conhecê-lo pessoalmente. Você sabia disso? Muitas pessoas conhecem sobre Deus. Olha comigo o versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus está, mais uma vez aí, se apresentando aqui, né? E falando, olha, precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Você gostaria de ver o reino de Deus? Jesus, ele vai direto ao ponto. Por quê? Porque para entrar no reino de Deus, é preciso nascer de novo? É preciso. Uma nova vida espiritual, ela não é apenas uma mudança de religião. Quantas pessoas mudam de religião, né? De placa da igreja. Então, assim, nascer de novo, o novo nascimento, na verdade, ele vai acontecer quando a pessoa crer em Jesus e ela se arrepende dos pecados e ela recebe Jesus como seu dono, como seu salvador. Amém? Olha comigo o versículo 4. Diz assim: perguntou Nicodemo: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Agora, Jesus ele vai mais profundo ainda, né? Ele vai dizer assim que para entrar no reino, agora é preciso que
é preciso nascer da água e do Espírito. Nicodemos, ele pensava em um relacionamento físico, né? Mas Jesus estava falando para ele de um nascimento espiritual, realizado ali pelo próprio Espírito Santo. Então, nascer da água representa arrependimento. Então, quando a pessoa está ali batizando, mergulhando, ela se arrependeu, ela está sendo purificada. Conscientemente, ela fala, não quero mais essa vida. Né? Então, arrepender e nascer do Espírito Santo na verdade, é uma nova vida. Né? Então, a pessoa se arrepende e ela está declarando assim para ela mesma, eu não quero mais viver a minha vida, eu quero a vida de Cristo. Por quê? Porque a obra, o novo nascimento, ela é obra do Espírito Santo. O versículo 7 vai dizer isso. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito Santo. Olha que coisa preciosa, querido. Jesus ele vai então comparar o Espírito Santo ao vento, né? Então, o vento não se vê, mas se sente. Da mesma forma, nós não vemos o Espírito Santo, mas percebemos os seus efeitos na vida de quem é transformado. Então, assim, quem está sendo transformado pelo Espírito Santo, é notório. A pessoa ela não está mais na prática do pecado. Ela vai errar, ela vai falhar, ela vai cometer pecado, né? Porque o novo convertido, ele muda não por força própria, mas porque o Espírito Santo está trabalhando dentro dele. Então, ele é uma nova pessoa. Agora ele não é controlado mais pela força do pecado. Agora ele é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Nós vamos ficar com essa primeira parte e espero você na segunda parte deste ensino sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Amém? Deus abençoe e até na segunda parte. A paz do Senhor.